Fala galera, tô aqui dessa vez aqui trazendo um vídeo para vocês de novo de aula aqui. Dessa vez vai ser uma aula de história, né? Da última vez eu trouxe uma aula para vocês de biologia e eu consegui atingir um número expressivo de likes, então eu resolvi trazer aí outros vídeos aí de aula. Espero que vocês continuem gostando aí também. Sintam-se à vontade aí para compartilhar aí para os amigos aí, se quiserem, né? Porque esse vídeo vai ficar público e espero que gostem bastante, né? Porque o conteúdo é de história. Não é tão difícil assim quanto o conteúdo de exatas, biologia também, que são matérias que as pessoas têm mais dificuldade, mas vai ser aqui um esforço aí, vai ser uma ajudinha aí pra vocês, espero que gostem. Vou tentar não demorar muito no vídeo aí pra não ficar muito longo. Eu recebi dicas também, né? No último vídeo, muitas pessoas me avisaram dicas pelas minhas redes sociais. E também, né? Os meus fãs que me encontraram presencialmente também me deram dicas. Então, eu vou estar tentando sempre melhorar aqui no meu canal a qualidade do vídeo, né? Os temas que eu trago também, então me dê dicas aí. Podem usar os comentários aqui pra dizer o que vocês acharam aí, se quiserem, opcional. Mas é isso, o tema que eu vou tratar aqui, né, vai ser história do Brasil, né, para prova de vocês. E também história geral, que provavelmente vai ser a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, dois temas muito importantes aí, que vocês precisam saber. Mas eu vou começar, né, pela história do Brasil aqui, com a parte, né, de Dom João, né? E também vai ter a parte de Dom Pedro I. Começando com Dom João, né? Tem que entender como que ele chegou ao Brasil em 1808. Lá na Europa, né? Napoleão estava dominando na França, com o império dele francês, né? Aí ele foi tentar invadir, ele queria invadir Portugal, porque era o maior aliado da Inglaterra. A Inglaterra era o principal rival da França naquele período. E com o Tratado dos Panos e Vinhos, né? O Tratado de Methuen, ele queria invadir Portugal e saquear, né? Saquear e acabar com toda a economia de lá. Dom João, né, sabia que não ia conseguir vencer Napoleão, então resolve fugir, né? A Inglaterra protege Dom João durante o caminho aqui com a família real, que ele vai ao Brasil. E lá na Europa, a situação que fica lá é com Napoleão tentando invadir a Espanha e para conseguir conquistar Portugal. Aí ele propõe o Tratado de Fontainebleau, né, para a Espanha, que seria para a Espanha deixar invadir Portugal e a Espanha ficaria com metade do território de Portugal e a França ficaria com outra metade. Mas Napoleão descumpre isso e rouba tudo. Fica com a Península Ibérica inteira para ele, trai a Espanha. Então, né, é assim que fica a Europa. Aí no Brasil, né, Dom João vai conseguir fazer muitas melhorias significativas, né, para o povo brasileiro. Principalmente, né, quando ele chega lá, ele acaba com o Pacto Colonial. Então, o Brasil não precisaria mais comercializar somente com Portugal, com a metrópole dele. Poderia comercializar com todos os outros. Com isso também, né, acaba o alvorada de Dona Maria I, que dizia que que o Brasil era totalmente submisso a Portugal, exclusivamente tinha que ter suas relações só com o país, né, Portugal, vender suas manufaturas, né, os produtos de base de primeira categoria lá, né, como agricultura, produtos assim, bem simples. Aí poderia vender com outros países também. E, por último, a abertura dos portos às nações amigas, né? Porque outros países poderiam entrar no Brasil, como a Inglaterra, já que era muito aliada de Portugal, e pagando menos imposto, né, para introduzir suas mercadorias. A Inglaterra, no caso, pagaria 15%, Portugal pagaria 16% e os outros países pagariam 24% de impostos. Um preço bem honesto aí, né? Para os países conseguirem comercializar e aumentar a economia do Brasil. E também é bom lembrar que ele se instala com a corte, né, Dom João, lá no Rio de Janeiro, para conseguir ficar na capital do Brasil, né, um lugar mais central, perto também do mar. E vai crescer muito a população do Rio de Janeiro, né, que fica no sudeste, e vai aumentar as desigualdades regionais também, porque ele vai aumentar os impostos do país para todas as regiões, incluindo Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Aí a população do Brasil inteiro vai ter que pagar imposto para ele melhorar apenas o Sudeste. Vai gerar uma grande desigualdade regional e que no futuro vai gerar várias revoltas. Mas Napoleão Bonaparte ele perde na França. O império dele cai e com isso a família poderia voltar, né, para Portugal. Mas não, eles vão continuar até 1921, né, quando Dom Pedro I vai ficar aqui, que é o filho de Dom João VI.
Nesse meio tempo aí, né, do governo de Dom João, 1808 até 1821, também teve em 1817 a famosa Revolução Pernambucana, né, no estado de Pernambuco, com a causa, né, dos altos impostos, né, do governo de Dom João não ter sido tão organizado. E pelo fator da desigualdade regional. São três fatores principais para ter ocorrido, né, essa Revolução Pernambucana, né, que foi a seca no Nordeste, porque tem um clima semiárido, né, em algumas partes, e muito quente. Outro fator foi os altos impostos, que serviam apenas para ajudar a corte, né, no Rio de Janeiro. E o terceiro fator foi o atraso, né, do salário dos soldados aí de Pernambuco, que eles não ganhavam tanto assim, mas mesmo assim não conseguiam receber em dia. Aí isso gerou um descontentamento total, que fez Pernambuco, né, proclamar república. Durante 75 dias virou um país independente. E também, né, teve ajuda dos ideais iluministas, né? Eles se basearam que estava ocorrendo na Europa, movimento iluminista, né? Então, foi muito importante, né? Como principal exemplo de nação independente aí que ocorreu dentro do Brasil, que foi Pernambuco. Mas depois volta a ser apenas um estado e perde boa parte do seu território. Antes tinha Alagoas, um grande pedaço da Bahia também, que compõe o território de Pernambuco. Atualmente é apenas um pequeno estado dentro desse grande país, né, Brasil. E é muito importante, né, saber que um dos motivos para a Revolução Pernambucana não ter dado mais certo, né, passado mais de 75 dias, né, foi que havia muitas desavenças, né, quanto ao tema da escravidão. Metade da população queria que a escravidão acabasse e outra metade queria que ela continuasse. Então isso gerou vários debates políticos e acabou que boa parte da população parou de apoiar o movimento e entregaram ao governo, deixaram eles acabarem com o movimento. Aí, depois disso, em 1821, o clima, né, lá na Europa, era de muita estabilidade em Portugal, né, principalmente porque a Inglaterra havia deixado de comandar o país lá. Na verdade, não havia deixado, mas estava com uma situação crítica lá. E a população portuguesa queria que a corte voltasse para lá para governar o país, porque tinha passado muito tempo na colônia. Então eles fazem, né, a Revolução Liberal do Porto para exigir que Dom João volte, faça uma constituição nova lá e também reafirme, né, volte com o pacto colonial aí que havia quebrado do Brasil. E fazer uma monarquia constitucional, né? Isso aí, uma monarquia total. Nesse clima ele volta lá e deixa o seu filho Dom Pedro no Brasil. Ele vai passar a ser um regente. Ele fica 1 ano como regente. Tem o dia do fico, né? Muito importante, que é o dia que Dom Pedro avisa que vai ficar no Brasil após o seu pai ter ido embora. Mas quando Dom Pedro ele resolve, né, continuar no Brasil, ele faz a lei do cúmplice, que Portugal só poderia decretar leis para o Brasil se tivesse o cúmplice de Dom Pedro, né? Então ele teria que dar um ok para todas as leis entrarem em vigor no Brasil aqui. E com isso deixar de ser uma simples colônia. É o caminho, né, para a independência já. Isso foi em maio de 1822. Aí, em setembro, 7 de setembro, né, o feriado aí da galera. Todo mundo gosta, né, tá feliz aí, ansioso para esse feriado. E foi nesse dia aí, o 7 de setembro, que ele proclamou a independência. Aí ele vai continuar, né, até 1830, 1831, que vai ser quando o filho dele, Dom Pedro II, vem para o Brasil. E ele realiza um governo bem medíocre, assim, comparado ao que Dom Pedro II conseguiu fazer. Porque ele não teve muita expressão, não, muitas coisas expressivas, não. As coisas mais destaque que tiveram aí, os movimentos assim principais, foi a Guerra da Cisplatina, que ocorreu, né, com a separação do Uruguai, assim, do território brasileiro. E também a Confederação do Equador, que foi mais uma revanche, assim, da Revolução Pernambucana, que ocorreu no Nordeste. A única diferença, assim, da Confederação do Equador e da Revolução Pernambucana é que a Confederação ocorreu em 1824 e também foi ampliada, né, para mais estados do Nordeste, além de Pernambuco. E teve o seu líder Frei Caneca, muito importante aí na história do Brasil, e Cipriano Barata, outro revolucionário aí. Outro fator aqui que eu também esqueci de comentar com vocês foi que em 1823 teve a Constituição da Mandioca, né, que não deu certo porque queriam tirar o poder de Dom Pedro total. E Dom Pedro, como um chefe absolutista, um monarquista,
ele não gostou dessa ideia, né? José Bonifácio, que participou da Constituição, foi mandado para fora do Brasil, foi exilado, mas ele tem um papel muito importante mesmo assim, porque ele vai ser o cara que vai comandar o Brasil no período que Dom Pedro II vai ser menor de idade. Então, ele mesmo assim ele vai ser importante para o Brasil. E Dom Pedro, ele acaba com a Constituição da Mandioca, fecha a Assembleia e faz a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, em 1823, ou 24, 1824. E a principal coisa que ele faz nela é instituir o poder moderador, que além dos três poderes principais, ele bota o poder moderador, que ele podia estar acima de tudo, da Constituição, das leis, do judiciário e de tudo. Então ele que organiza tudo. Aí na história do Brasil é isso. Eu dei um resumo aqui bem básico, então vocês aprofundem mais aí. Se tiver falado alguma coisa errada, também me corrija aqui. Ou no WhatsApp, nos comentários, aí tanto faz. Espero que não tenha, mas se tiver, ó, tá ok. Críticas construtivas eu aceito muito. E agora vai ser a parte da história geral, né? Revolução Francesa e Independência. O que estava acontecendo na Europa, né? Tava tendo a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. E isso aí, quando os Estados Unidos já estavam um país formado, né? Porém ainda é colônia da Inglaterra. Mas a Guerra dos 7 Anos fez muitos gastos militares aí, econômicos, tanto para os dois países, né? Inglaterra e França. E a França saiu perdendo a guerra, mesmo no final aí tendo perdido, a Inglaterra teve muitos prejuízos durante a guerra. E para acabar com esses prejuízos aí e melhorar sua economia, ela, como não é burra, botou muito imposto para o povo estadunidense. Aí as 13 colônias lá, né, que eram do leste, que eram os lugares que tinha população. O oeste ainda não tinha sido ocupado como está hoje em dia, né? Com bastante gente, como a Califórnia, Nevada, Las Vegas, outros lugares aí dos Estados Unidos. Mas as principais leis que eles botaram lá, como imposto, foi a lei do chá, a lei do açúcar e a lei do selo. Três leis muito importantes. A do açúcar, que os americanos dos Estados Unidos só poderiam comercializar, só poderiam comprar o açúcar inglês. A do chá só poderiam comprar o chá em inglês. E a do selo é que todos os materiais de lá, revistas, jornais, teriam que circular com um selo lá, que custava bastante dinheiro. E esse selo continha, né, dizendo que era produto permitido para circular no país. Então, três leis para arrecadar bastante dinheiro. O povo ficou muito revoltado nos Estados Unidos e fez o quê? Fez a festa do chá de Boston. Que lá em Boston, muitos americanos se vestiram, né, de índio, se fantasiaram. Eles ficaram nus e arremessaram várias caixas para o mar, várias caixas de chá para o mar, para mostrar sua indignação. Isso causou um prejuízo enorme e a Inglaterra fez o quê? Fez leis intoleráveis, que foi a revolta deles, foi uma contra-revolta. Aí nessas leis intoleráveis tinha o quê? Tinha a lei do aquartelamento, que os americanos tinham que deixar o exército inglês se hospedar na casa deles, que gerou muita revolta. E outro ponto também foi que fecharam o porto de Boston. Outro ponto muito importante aí. Com isso, o povo americano fez o quê? Primeiro o Congresso da Filadélfia, para tentar discutir uma possível independência aí. Não deu certo. Aí fizeram o quê? O segundo Congresso. No segundo Congresso, fez o quê? Uma guerra de separação. Determinou o povo lá uma guerra de separação. Eu tô aqui com minhas anotações aqui, só para me guiar aqui, galera, se vocês perceberem, se eu tiver um pouco lento, tô com minhas anotações aqui para colaborar aqui, porque eu também não sou um professor, né? Tô só tentando ajudar vocês. Então, calminha aí. Qualquer dúvida também, se eu não já disse, vou dizer agora. Me chamem no WhatsApp aí, ou em outra rede social aí, ou deixa também nos comentários aqui, qualquer coisa. Dúvidas sobre o assunto. Podem me perguntar que eu tô livre aí, Eu não respondo imediatamente, mas em algumas horas aí, no máximo, eu respondo aí as dúvidas. Então me procurem nas redes sociais para dúvidas. Aí eles se libertam, né, declaram a independência no famoso 4 de julho, que é comemorado lá. E George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né, quando teve a Revolução. Outras duas pessoas muito importantes nessa independência é Thomas Jefferson, que foi quem escreveu a Declaração da Independência, e o Benjamin Franklin, que foi o parlamentar, que estava lá na Inglaterra e oficializou a independência dos Estados Unidos. Foi muito importante. Aí teve o Tratado de Paris, né, para consolidar, e todos os países da Europa lá, a maioria deles, pelo menos, reconhecer a independência dos Estados Unidos. E com isso, fechamos aqui o assunto. Agora, a Revolução Francesa, temos que entender que lá em 1789, na França, estava tendo um clima bastante
de revolta, né, com a crise, principalmente da Guerra dos Sete Anos, que no mesmo assunto aí da independência dos Estados Unidos, gerou muita crise para a França, e a população estava passando fome, porque também a monarquia absolutista de Luís XVI não ajudava a população, só ajudava o primeiro e o segundo estados lá, eram três. Primeiro estado, o clero, segundo, nobreza, terceiro, a população geral, os girondinos, jacobinos, os sans-culottes, que eram os camponeses, e a galera pobre lá, que sofria bem muito na mão do estado e da nobreza e clero. Então, nesse clima aí, havia várias reuniões lá para discutir a respeito das mudanças que poderiam ocorrer no país para melhorar a situação. E então convocaram a Assembleia das Nações Gerais, dos Estados Gerais, para decidir o futuro. De um lado, né, sentavam o primeiro estado, o segundo e o terceiro. Mas eles faziam uma votação lá para decidir o que ia fazer. E cada estado só tinha direito a um voto. Então, terminava que o primeiro e o segundo estado sempre conseguiam decidir as leis porque eram 2 votos contra um voto do terceiro estado. Eles sempre divergiam de opiniões. Aí, nesse clima de revolta aí, o terceiro estado criou uma assembleia só para eles, para decidir o futuro. E o que aconteceu? O rei Luís XVI ficou muito furioso com isso. E então, qual é a decisão, né, do terceiro estado, dos girondinos, jacobinos e população geral? Eles decidem que vão matar o rei. Na verdade, não matar o rei, mas acabar com o governo do rei. Matar vai ser só depois, em 1791. Mas primeiro, eles acabam com o governo tomando a Bastilha, que era uma prisão no local lá. Então eles invadem e derrubam a Bastilha. Não necessariamente fisicamente derrubando a Bastilha inteira, quebrando-a, mas acabam com ela. E o que eles fazem depois de proclamar a Revolução? Eles lançam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que mostra várias leis lá e direitos que as pessoas poderiam ter a partir de lá, deixando muito mais igualitária, né, a sociedade e justa. Aí eles também separam a igreja e o Estado do governo, porque antes era uma coisa só, a igreja era ligada ao Estado. Aí depois virou um Estado laico, que é até atualmente, como é no Brasil também, apesar de ser um Estado laico fachado, porque mesmo assim ainda há muitas medidas como a nota de dinheiro, que tem o lema lá do louvar a Deus. Mas é isso. Em 1691, eles guilhotinam o rei e ele perde a cabeça. Porque o rei Luís XVI estava tentando fugir da França para conseguir ir para outro país lá. Se eu não me engano, foi a Áustria, para tentar se juntar ao exército austríaco e voltar ao governo francês. Mas durante o caminho ele foi pego lá com a sua fantasia de disfarce e foi guilhotinado. Nesse primeiro tempo de Revolução Francesa aí, até 1792, quem estava governando eram os girondinos no poder, que eram os mais conservadores assim, não queriam tantas mudanças radicais quanto os jacobinos queriam. E eles fazem todas essas medidas aí da Declaração dos Direitos. Vale ressaltar também que eles sentavam à direita, né, no parlamento, enquanto os jacobinos à esquerda, por isso que tem essa nomenclatura aí de esquerda e direita, deriva da Revolução Francesa. Se você não sabia, deixa o like também. E os jacobinos eles conseguem se instalar no poder aí com Robespierre, né, o principal político da Revolução Francesa, depois Napoleão, que vai ser só no futuro. Mas eles conseguem derrubar os girondinos e instalam o período de terror aí, que foi uma semi-ditadura aí do Robespierre. Como principais medidas que ele faz lá é a lei do máximo, né, que estabelece um limite de preço de alguns materiais aí, coisas essenciais como pão, comidas assim básicas para a população não morrer de fome. Então haveria um teto de preços aí. Como atualmente em alguns países no Brasil também, alguns componentes aí essenciais têm um preço máximo para não ficar muito caro e a população acabar falindo. E também eles levaram a guilhotina todas as pessoas que eram contra o governo deles. Então por isso que ficou conhecido como uma ditadura, porque eles foram autoritários nesse ponto. Mas eles foram bons porque são mais radicais assim, queriam ajudar mais o povo e eram estimulados assim pelos movimentos sociais, queriam uma igualdade maior, enquanto que os girondinos não, eles não ligavam muito para a população que estava necessitada, queriam apenas o bem, né, da burguesia que estava crescendo, que eles eram burgueses, e deixar o país em paz assim, sem ligar muito para as questões sociais. Mas
Em 1795 ocorre o golpe Nono Termidor, ou Revolução Termidoriana, que os girondinos conseguem retornar ao poder aí e estabelecer o governo diretório. Aí a principal coisa que eles fazem é o voto censitário, que a população geral não poderia votar. Apenas os com critérios aí, como classe social, você só poderia votar os que tivessem uma renda mais alta. Então era uma coisa mais restrita, assim, conservadora e elitizada. Eles são desse tipo aí, os girondinos. Aí Napoleão Bonaparte consegue ir aumentando, aumentando, aumentando no exército francês, até que consegue assumir o poder aí, com o golpe de 18 do Brumário, o famoso golpe. Mas esse assunto aí vai ficar, né, para a próxima, porque não nos interessa por agora, já que vai além da Revolução Francesa. Mas eu já contei um pouco, né, a respeito do bloqueio continental, do que aconteceu, né, com a chegada da família real no Brasil aqui. Tem a ver com esse assunto também. Na história tá tudo interligado. Então, foi esse nosso assunto aqui, história. Infelizmente não consegui fazer um vídeo tão curto assim, mas consegui dar conta do assunto aí em um tempo razoável. Espero que tenham gostado aí. Vou tentar gravar mais vídeos ainda para as próximas provas aí de vocês. De outros assuntos aí, matemática, química, posso gravar também geografia, outros assuntos diversos aí, vocês deixarem nos comentários, pedir também. A meta para esse vídeo aqui vai ser de 8 likes. No outro vídeo eu consegui, então eu vou manter a meta aí, porque pelo menos isso é um sinal de que vocês continuam gostando. Então se bater essa meta eu já continuo, já consigo continuar para gravar mais vídeos aí para vocês. Espero que tenham gostado, tirem dúvidas comigo e vou ficando por aqui para não me estender muito. Então, até a próxima.